Prezados irmãos e irmãs em Cristo e em Maria, paz e alegria no Senhor. Desejo para vocês a plenitude das graças, a plenitude do capital de graças em nosso favor para esta sexta-feira, para este fim de semana. Como é do conhecimento de todos, pelo menos de todos aqui deste canal, eu sou um eremita urbano. O eremita urbano é um homem ou uma mulher que decide viver em isolamento, em solitude, em oração e contemplação, em clausura, em sua casa, em seu apartamento, em seu sítio, em sua chácara. E isso é uma opção de vida respondendo a um chamado de Deus, a um apelo divino. Não precisa permissão eclesiástica para isso. É uma decisão da pessoa. E é um meio também de consagração. A pessoa escolhe um carisma que quer viver, passionista, carmelita, franciscano, beneditino, cisterciense, camaldulense, jesuíta, dominicano, agustiniano, enfim. No meu caso, é o carisma do Carmelo da antiga observância, chamados carmelitas calçados. E também tem uma boa dose de influência a espiritualidade do Focolares e de São Carlos de Foucault, o irmãozinho Carlos de Jesus. Mas, em suma, é a espiritualidade do Carmelo da antiga observância. Eu não recebo visitas, muito embora saia para visitar pessoas, enfermos, famílias pobres, pessoas que estão passando por situações graves, distúrbios emocionais, depressão, enfim. Mas cada caso é um caso. E em algumas situações eu admito receber alguma visita no eremitério. Havia semanas que um rapaz estava insistindo para ser atendido por mim. E realmente eu alegava falta de tempo por estar com muitos compromissos pastorais. Mas, anteontem, eu tive esse tempo e ele pôde vir. Se trata de um rapaz casado, pai de 3 filhos. Segundo ele, foi católico a vida inteira, catequista de crisma, palestrante do ECC, palestrante do curso de noivos, ministro da Sagrada Eucaristia por vários anos, também participou da pastoral da comunicação de sua paróquia, dizimista, enfim, católico. Mas ele disse que um dia estava adorando o Santíssimo e aqui eu quero pedir sua atenção para isso. Eu conto o fato sem dizer quem é a pessoa. E ele estava adorando o Santíssimo em sua paróquia, que também vou omitir aqui o nome da sua paróquia. E olhando para o Santíssimo, numa primeira sexta-feira do mês, o povo cantando, enfim, ele disse que ouvia uma voz que dizia: "Como tu tens coragem de vir adorar uma bolacha branca, pensando que sou eu? Meu filho, isto é uma bolacha branca. Isso é feito por freiras. Eu não estou aí. Quando eu falei na Santa Ceia fazer isso em minha memória, eu estava me referindo a se reunirem sempre, pensando em mim e se confraternizando. Eu não falei em missa, eu não falei em adoração ao Santíssimo. Eu não estou aqui, isto é uma bolacha." E ele disse que se levantou e foi para casa, esqueceu até que o carro estava no estacionamento da matriz, depois voltou, tão perturbado que ficou. Aí ele me disse: "Então, irmão Emanuel, a partir daquele dia Jesus me falou e eu me tornei evangélico, de uma dessas denominações que eu também não quero citar o nome. E eu quero dizer para o senhor que o senhor, como é um homem que aparenta ter estudado muito, que o meu exemplo lhe sirva, que a minha experiência lhe ajude a despertar enquanto é tempo. Porque eu fui enganado pela Igreja Católica há 40 anos, em tudo e por tudo. E eu vejo o senhor pregando nas paróquias, na internet, e eu lhe considero muito. E eu vim lhe contar a minha história, eu não quero lhe convencer de nada, só quero lhe dizer que Jesus me disse que eu estava diante de uma bolacha branca feita por freiras. E eu olhei para ele, ouvi respeitosamente e perguntei: "Você me disse que foi catequista, você foi pregador, você foi palestrante, você foi muitos anos ministro, foi da pastoral da comunicação. A única coisa que eu quero perguntar a você, o que você fez de todo este conteúdo durante 40 anos?" E ele me perguntou: "Como assim? Se você foi católico atuante, o Papa não quer que use a palavra praticante,
Você tem formação para isso, você tinha formação para isso. Então eu imagino você falando sobre a validade do casamento para um curso de noivos. Você tinha convicção do que você estava dizendo? Eu imagino você preparando os jovens para o sacramento do crisma. Você tinha consciência da ação do Espírito Santo pós-batismo? Você pregava no SCC, você tinha consciência do valor da família cristã católica na sociedade, no mundo, na igreja? E ele parou para mim. Não, eu passava erros, eu passava enganos. E eu perguntei, quais erros, quais enganos? Você chegava para as famílias e dizia, casamento não presta, casamento é só até o dia que der certo, casamento não existe fidelidade. Você chegava para jovem e dizia, o Espírito Santo é uma mentira, o Espírito Santo não existe, o Espírito Santo é apenas um misticismo caótico do catolicismo. E eu comecei a perceber que esse moço mudava de cor a cada questionamento. Você, quando estava diante do Santíssimo, você acreditava nas palavras de Jesus, isto é o meu corpo, isto é meu sangue? Ou você pensava que aquilo era simbólico? Um gênero literário, como eu falo aqui. E esse rapaz, desacordando, ele dizia assim, mas eu estou tão feliz na igreja tal. Eu disse, a gente pode estar feliz num canto e não sei lá o nosso lugar. Por exemplo, você vai para um parque aquático, é uma beleza. Mas você não pode chegar para o dono e dizer, vou armar minha rede nesses coqueiros e vou morar aqui a partir de hoje. Olha, meu filho, religião é convicção, religião é encontro, religião é postura, religião é atitude. Eu quero dizer uma coisa a você, que se eu hoje fosse excomungado pelo Papa Francisco, eu continuaria sendo católico. Por quê? Porque aí seria uma decisão errônea do Santo Padre, um abuso de poder eclesiástico, um autoritarismo eclesiástico, que nada tinha a ver com a experiência que eu tenho de Deus. Então, porque fui afastado de um canto, fui perseguido por um sacerdote, por um bispo, acabou a fé? Não. Para mim, eles não representam legitimamente a igreja. O que representa para mim a igreja é o conhecimento que eu tenho dela, a experiência que eu tenho dela, o sentido que eu tenho dela. Seus representantes são meus irmãos na fé e os obedeço por ordem hierárquica, mas o central de tudo isso, não é? O ponto fundamental é o ser igreja. E você esqueceu de ser igreja. Então você teve uma decepção com alguém e você disse que Jesus chegou no seu ouvido e disse que aquilo era bolacha branca feita pelas freiras. Eu pergunto a você, por que você foi o único privilegiado se a igreja estava lotada, como você disse? E o povo cantava, tão sublime sacramento adoramos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Será que você foi a única pessoa beneficiada com aquela manifestação? Jesus dizer no seu ouvido, você está diante de uma bolacha branca que não sou eu. Então, irmãos, eu estou contando esse episódio, repito, eu não recebo visitas. Mas esse rapaz insistiu tanto. E eu não digo a você que ele quisesse me convencer, porque eu acho que Fortaleza inteira sabe que o irmão Emanuel é um pregador da doutrina. O irmão Emanuel é um pregador do que a igreja ensina, um pregador do direito canônico. Então ninguém me chama para nenhuma pregação para dar uma opinião dúbia. E esse rapaz disse que hoje estava muito feliz numa seita, que é uma das piores que nós temos no meio dos nossos irmãos cristãos evangélicos. Uma das piores. Mas veja isto, 40 anos no catolicismo, catequista, ministro da Eucaristia, pregador do SCC, pregador em curso de noivo, pastoral da comunicação, visitas, santas missões, e nada disso tinha fundamento, e nada disso tinha base, e nada disso tinha um porquê. Você sabe quando você reza o texto da misericórdia e termina e você não sabe nem o que você rezou? Eu digo isso para você e para mim, viu? Quando você reza o santo texto de Maria e você não sabe o que rezou, o que contemplou nos mistérios, ou quando você está diante do Santíssimo e não sabe por quê e para quê, em nome do que você está diante do Santíssimo. Sabe quando eu e você estamos na missa e aquilo é um ritual enfadonho, cansativo, exaustivo, e a gente não entende a dimensão de holocausto, de sacrifício incruento, de constituição pascal, revigoramento da fé, momento de parousia, momento de kenosis e também da espera do Senhor até que Ele venha, do compromisso unitário e comunitário com o corpo místico,
Estou na missa em uma partícula, porém unida ao todo. Não importa se é numa capela, numa cabana, numa região pastoral, numa igreja, numa basílica, numa catedral, a Santa Missa deve ser entendida e celebrada, senão eu fico em prejuízo espiritual. A Santa Missa não perde nada se eu não sei o que está acontecendo, mas eu perco. Me desculpe se eu volto sempre a esse tema. Ou você é católico, apostólico, romano, ou você não é católico, apostólico, romano. Você não pode ser católico e romano. Você não pode ser católico e apostólico. Você não pode ser só romano, nem só apostólico. Eu sou uma pessoa apostólica. De onde você tirou isso? Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Respeitar a religião do outro não significa fazer parte do culto delas. Aceitar a sua doutrina, baixar a cabeça à sua doutrina. Respeitar alguém que é do candomblé e da umbanda não significa que eu posso ir para um ritual deles. Respeitar um colega, um parente evangélico, não significa que eu vou aceitar ir para um culto, porque não tenha dúvida, naquele dia, naquela noite, o pastor foi avisado que você vai e todo culto é contra você, para lhe atingir. Eu tenho um parente espírita, socialmente eu respeito, eticamente eu respeito, mas não sou obrigado a ir ao centro espírita. Alguém dizia essa semana na internet: Satanás te dá o prato para comer, mas não te força. Então nós somos o povo da convicção, precisamos ser o povo da convicção. A base da nossa fé deve estar estabelecida. O raciocínio da nossa fé deve estar bastante consciente do que celebramos, cremos, catequizamos, propagamos, anunciamos, pregamos. Sempre que eu vou fazer uma palestra ou uma pregação, porque são coisas diferentes, se eu vou explicar como funciona a pastoral do batismo, isso é palestra. Se eu vou falar o que é o batismo, é pregação. Se eu vou falar como é que funcionam os rudimentos da união carnal entre um casal, isto é uma palestra. Mas se eu vou falar sobre a teologia do matrimônio, isso é pregação. Se eu vou falar como se estrutura uma pastoral, isso é palestra. Mas eu vou falar sobre os frutos catequéticos eclesiais da pastoral, isto é uma pregação. Então, quando eu estou numa pregação, eu fico pensando o seguinte: eu estou pregando para mim mesmo. Eu estou me convencendo do que eu estou dizendo. Porque quando a gente vai pensando que vai doutrinar alguém, tem um pouco assim de arrogância, né? Tem um pouco de jactância. Eu sou um pregador. Não. Eu vou partilhando a fé e os conteúdos. Então, a visita deste rapaz foi bem acolhida, respeitei, escutei, mas também questionei onde andavam seus conteúdos. O que você faz ou fazia dos seus conteúdos de fé? Cada livro lido, cada curso que você participou, cada retiro que fez. O que você fez? Você colocou tudo no balaio? Então não dá, a gente tem que ter muita convicção do que a gente quer e do que a gente é. Até você tem que ter convicção da cor que você gosta, do time que você torce, da cor do esmalte que você gosta, da cor da tinta do seu cabelo. Outro dia eu fui no cabeleireiro e quando eu terminei de cortar meus cabelos eles crescem muito por causa, eu me dou muito com shampoo, né? Me desculpe essa parte aqui. Aí quando terminei de terminar o cabelo, o rapaz disse assim: irmão, ele me conhece. Você quer 2 falhazinhas na sobrancelha, fica muito bonito. Eu disse: como, meu filho? 2 falhas na sobrancelha. É a moda. Meu filho, pelo amor de Deus, você nem pensa numa coisa dessa. Já pensou, irmão Emanuel, pregador do evangelho, com 2 falhas na sobrancelha, estilo Neymar e sua turma? Tenha misericórdia. Jesus nas minhas sobrancelhas. Então, se eu tivesse disso, faça. Eu estava pagando um preço agora, porque cresce muito, não é? Demoradamente, os pelinhos da sobrancelha. E o irmão Emanuel com 2 falhas na sobrancelha. Olha que coisa linda. Jesus nas minhas sobrancelhas. Agora que eu estou bonito. Então, fé é conteúdo. Para terminar, eu fui a uma assembleia e o coordenador da assembleia pediu licença para não rezarmos a Ave Maria respeitando aos credos que estavam ali. E eu me retirei, soltei as 2 mãos das pessoas que estavam segurando a minha direita e esquerda, peguei minha mochila e fui embora. E todo mundo ficou calado me olhando, sabe por quê? Porque isso não é ecumenismo. Isso é trair a própria fé. Então, cuidado com isso. Solidez nos conhecimentos. Em primeiro lugar, conhecimento, depois solidez. Base. Para não acontecer o que esse rapaz disse, que foi 40 anos enganado pela Igreja Católica. Ai de mim, meus irmãos, se não fosse a minha mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ai de mim.
O que eu sei de Deus me foi revelado por ela. Um abraço e as orações do irmão de vocês, Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana, Cristos Dominus da paróquia de Santa Luzia no Meireles, da Casa Mãe, na Erolândia.